Oi, meu nome é Ricardo Tanaka, eu sou dentista e técnico em prótese e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre um caso clínico todo feito em CeltraPress e a gente vai falar desde a classificação, as características desse material e todos os processos que envolveram a finalização desse caso. Bom, agora eu vou falar para vocês sobre classificação de cerâmicas para contextualizar um pouco aonde se encontra o Celtra dentro desse universo de cerâmicas. A gente tem as cerâmicas feldispáticas, que são as mais antigas, a gente tem as feldispáticas reforçadas com leucita, a gente tem as cerâmicas vítreas reforçadas com carga cristalina e as totalmente cristalinas. O Celtra, por ser uma cerâmica reforçada com silicato de lítio e dióxido de zircônio, é uma cerâmica então vítrea, reforçada com carga cristalina. Isso é importante para saber como a gente vai fazer a cimentação desses materiais, qual que é a resistência final deles quando a gente está trabalhando com esse tipo de material. Quando a gente já sabe a classificação das cerâmicas, fica mais fácil da gente decidir como a gente vai cimentar esse tipo de material e também até saber qual que é a resistência. Então o Celtra é um material de alta resistência. Existem até pesquisas que mostram que o Celtra é uma cerâmica vítrea de alta resistência e que pode ser classificada até com mais de 400 ou mais de 500 megapascal, dependendo da pesquisa. Então agora que a gente já sabe aonde o Celtra se encaixa dentro desse universo de cerâmicas, vamos falar um pouco sobre o caso clínico. Então eu vou iniciar com a parte clínica, de planejamento, de fotografia e depois a gente parte também para a parte laboratorial. Nesse caso, inicialmente, a gente começa pelas fotografias, a gente tem um protocolo de fotografia onde a gente vai fazer um planejamento digital. Isso é muito importante para ter um pouco mais de previsibilidade do caso e também para tangibilizar esse tratamento para o paciente. Feito o planejamento digital, a comunicação entre a tríade paciente, cirurgião dentista e técnico em prótese fica mais fácil porque todo mundo está ciente dos objetivos finais do tratamento. Baseado também no planejamento digital, é mais fácil para o técnico em laboratório fazer o enceramento e esse enceramento é que vai gerar também o mockup feito em clínica pelo cirurgião dentista. O mockup nesse caso teve duas funções basicamente. Uma delas é mostrar para a paciente como poderia ficar como resultado final ou fazer alguma adequação se necessário. E também ela nos ajuda a fazer o preparo desses dentes para que não tenha um desgaste excessivo na hora que você for fazê-los. Então, como vocês estão vendo aqui, o mockup serve como uma referência de desgaste para fazer esses preparos. Sobre os mockups, a gente cria essas guias horizontais e verticais para depois orientar todo o preparo até o final. Finalizados os preparos, a gente parte para o afastamento gengival, que nesse caso a gente fez com duplo fio e depois a gente vai fazer a moldagem, que também a gente faz com 3 materiais de moldagem diferentes. Quando eu falo 3 materiais de moldagem diferente, eu me refiro à fluidez desses materiais. Então a gente começa com um material que a gente chama de pesado, um material regular e um material light body. Uma vez realizada a moldagem, essa moldagem é enviada para o laboratório, e no laboratório a gente confecciona um modelo troquelizado. No nosso laboratório a gente gosta de trabalhar com os troquéis alveolares, porque para mim é importante manter o perfil da gengiva para criar a anatomia dos dentes. Feito o modelo troquelizado, a gente faz o enceramento. O enceramento terminado, a gente posiciona esse enceramento no anel e aí a gente parte para a confecção mesmo do Celtra, para a injeção do CeltraPress. Como dá para ver, o que eu acho mais interessante no CeltraPress é essa opalescência que ele tem natural. Dificilmente você vê essa opalescência em outro tipo de material. Uma das coisas que eu acho mais interessante do CeltraPress é essa opalescência. Logo que você tira ele dos anéis, você consegue ver que ele tem uma opalescência super natural. Ele forma muito pouco capa de reação, então é fácil de você limpar esses anéis. E também ele tem uma fluidez que é difícil de você encontrar em outros materiais. Depois de sacar das peças dos anéis de inclusão, a gente vai partir para a adaptação dessas peças sobre os modelos e aí a gente já parte depois para a maquiagem. Aqui a gente tem as peças sendo provadas na paciente. Do lado esquerdo dá para ver que eu já fiz uma queima de maquiagem, mas só uma queima.
e você já tem bastante naturalidade, porque essa é uma característica do Celtra Press. Você não precisa ter tanta habilidade assim para fazer essa maquiagem, porque ele mesmo já é muito natural. Do lado direito as peças ainda estão cruas e só jateadas. Aqui as peças já estão finalizadas sobre o modelo e depois de glaseadas a gente ainda faz um pequeno acabamento com algumas borrachas. Depois de terminada a fase laboratorial, a gente envia essas peças para o cirurgião dentista para serem provadas. E aqui as peças estão sendo provadas já sobre a paciente. É o que a gente chama de uma prova seca, sem nenhum tipo de try-in ainda. Então na primeira prova que a gente faz das peças em boca, a gente chama de prova seca, que é para provar adaptação somente. Depois de fazer a prova seca, a gente faz a prova úmida, que na verdade você coloca um try-in por dentro dessas peças para que você tenha uma interação entre substrato e laminado. E dessa forma é que você vai saber realmente, depois de cimentado, qual a cor final. Nessa hora você pode usar diferentes try-ins se você quiser mudar um pouco o croma ou o valor dessas peças. Depois de provado e aprovado o try-in, a gente parte para a cimentação com a cor que foi escolhida durante o try-in, e aí aqui você tem o resultado final logo após a cimentação, que você vê ainda um pouquinho as papilas agredidas. E logo depois a gente fez um follow-up de 30 dias, em que você vê já uma conformação da mucosa ao redor da anatomia desses laminados, e aí você tem um conjunto muito mais harmônico depois desses 30 dias. Finalmente, depois de 60 dias, a gente fez um follow-up, e aí fizemos essas fotos finais para mostrar a harmonização desse caso com a face da paciente. Então você vê não só uma interação biológica, né, do material com os tecidos moles, mas você vê também uma harmonização conjunta com a face da paciente.